Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. E hoje eu vou falar sobre esse tema, que é um tema que muitas pessoas têm muito interesse e muita vontade de ficar ricas. Mas a gente vive no Brasil e sabe que a nossa realidade aqui é outra. Então, eu trouxe esse tema justamente para entender as razões e o porquê que é tão difícil ser rico aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês dados, estatísticas de instituições sérias aqui do país, que vem mostrando o salário médio do brasileiro, o nível de endividamento do brasileiro e o porquê que tudo isso dificulta qualquer um de nós aqui no Brasil a ficar rico. Mas você pode pensar assim, pô cara, mas tem muita gente rica no Brasil. Sim, verdade, tem muita gente rica sim. Só que essas pessoas é um número muito pequeno da população. A gente não tem uma população onde 30%, 40% são pessoas ricas. Eu digo ricas quando eu falo assim de classe média alta para cima. Então a gente vai entender isso, vamos ver alguns dados. E vou explicar para vocês no final do vídeo, quem ficar até o final, como que você vai poder enriquecer sem cair em armadilhas no longo prazo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse relatório aqui do Serasa. Ele é de junho de 2024, então bem atual, que vem mostrando que 750 milhões de pessoas estão inadimplentes. Olha só que dados interessantes, pessoal. O valor médio da dívida de cada pessoa, R$ 5.482. 273 milhões de dívidas. E o valor médio, 1.452. E o total, 397 bilhões em dívidas. E a gente vai descendo aqui e a gente vê os estados mais endividados. Olha só. Os cariocas são os mais endividados, pessoal. E 43% da população, 44% da população brasileira está inadimplente hoje em dia. Então são números alarmantes e a gente precisa entender o porquê. Aí descendo aqui um pouco mais, a gente vê as dívidas por segmento. Então a gente percebe que o maior vilão é o cartão de crédito, são os bancos. E como eu mostrei no outro vídeo sobre como sair das dívidas, eu trouxe dados também de que o cartão de crédito ele corresponde a quase 60% ou 70%, se eu não me engano, das dívidas das pessoas. E aqui o Serasa não me deixa mentir, vem mostrando justamente isso. E outro ponto importante que a gente tem que entender são as financeiras, que é justamente aqueles financiamentos de carro, financiamento de imóvel, que também deixa as pessoas muito endividadas. Justamente porque a maioria das pessoas entram nesses financiamentos e não fazem nenhum tipo de planejamento financeiro e acabam deixando de pagar. E aí entra juros que ficam altíssimos. Juros aqui no Brasil é muito alto. Então, dito isso, a gente percebeu aqui que a gente tem um problema muito grande de endividamento das famílias. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que o salário do brasileiro ele é muito baixo. Eu trouxe essa pesquisa aqui do IPEA. Olha só, pessoal, que interessante. Estimativas mensais mostram que o rendimento habitual médio real em abril de 2024, olha só, rendimento médio real, pessoal, 3.222. Foi 3,1% maior que o observado no mês anterior, 3.124. Ou seja, o salário médio da economia do Brasil, ou seja, a grande maioria dos brasileiros ganham R$ 3.222. E aí, como é que a pessoa que ganha R$ 3.222 pode querer conseguir, na vida real, enriquecer? É muito difícil. Eu trouxe aqui outro dado, olha só. Esse site aqui, Expartistan,
Não sei se é acredito que não seja um site brasileiro. Provavelmente, talvez, tem algumas coisas aqui que estão a mais, outras que estão a menos. Mas olha só, pessoal, que interessante. O custo de vida mensal para uma única pessoa no Brasil, 5.567. Eu não sei quais são os critérios que ele usou aqui para o custo de vida, né? Mas, se a gente descer aqui nessa lateral aqui, a gente percebe que eles colocam o preço de almoço, combo do McDonald's, peito de frango, o que as pessoas comem no dia a dia. Colocam o valor de moradia, o valor da internet, tudo mais. Eu acho que está bem próximo do que são os preços aqui na nossa economia. E olha só, pessoal, que interessante. O Rio de Janeiro, onde eu moro aqui, ó, que, como a gente já viu lá no Serasa, corresponde a 54% do endividamento das pessoas. Ou seja, os cariocas, eles se endividam muito. E a razão disso, pessoal, está justamente por causa disso aqui, por conta do custo de vida. O custo de vida aqui no Rio de Janeiro é muito alto. Só que esse site ele vem trazendo aqui, ó, o custo de vida no Brasil. Então isso não é só a realidade do Rio de Janeiro. É a realidade praticamente do Brasil inteiro. Como que você, com 3.222, como a gente viu aqui, que é a média salarial real, olha só, real, você vai sobreviver se o custo de vida é 5.567? Então o que as pessoas vão precisar fazer? Elas vão precisar usar o cartão de crédito, empréstimo pessoal, e é isso que dá lucro aos bancos. A desgraça financeira das pessoas é a prosperidade financeira das instituições financeiras, porque as pessoas, quanto mais endividadas elas estiverem, mais juros elas vão pagar ao banco, e para o banco isso é bom. Então, pessoal, por isso que é muito difícil ser rico aqui no Brasil. Você acha que um pai de família que ganha 3.222, ele vai conseguir juntar dinheiro pensando na aposentadoria, pensando no futuro? Ele vai ter aquela questão de guardar 10%, 20% do que ele ganha? Não vai. Isso é uma coisa que muitos influencers aí erram, achando que todo mundo pode ficar rico se guardar 10% ao mês. Mas como que a pessoa vai guardar 10% ao mês se ela está ganhando menos do que o custo de vida do país? Impossível. Eu trouxe esses dados aqui também, ó. Aqui do Rio de Janeiro, o salário médio do emprego formal, 3.737. Está um pouco acima da média salarial. Mas mesmo assim, 3.737 é muito pouco. Por que eu falo isso? Aqui no site do Diese, eu vou deixar os links aqui, tá, pessoal? Na descrição para vocês depois consultarem. Olha que interessante. O Diese, ele faz pesquisas do salário mínimo nominal e do necessário. Então a gente percebe que em julho, mês passado, o salário mínimo necessário foi de 6.802, rapaziada. 6.802 reais. Você sabe quantas pessoas hoje no Brasil estão ganhando esse salário? É de 5 a 10% da população que ganha isso. Ou seja, um número muito pequeno de pessoas conseguem viver bem aqui no Brasil. Por exemplo, a pessoa que ganha esse salário aqui, líquido, tá? Já descontando o imposto de renda e tudo, ela consegue viver bem aqui no Brasil, tirando esse custo de vida, e ainda vai sobrar dinheiro para ela poder fazer investimento, poder se pensar na aposentadoria. Então é por isso que essa coisa que se diz, para você ficar rico, basta querer, basta fazer, basta você empreender. Pessoal, não é assim. Os dados mostram o contrário. É muito difícil ficar rico aqui no Brasil. Muito mesmo. Só pelo fato de o custo de vida das coisas aqui serem muito altos. O salário mínimo, 1.412, literalmente não dá para nada. E as pessoas ganham, na média, R$ 3.222. Então, como que uma pessoa dessa vai conseguir guardar? Não vai. Porque ela vai ter que custear as suas despesas restantes com o cartão de crédito. E se no outro mês ela não pagar na data, já vira uma bola de neve. Porque os juros no Brasil são altíssimos.
E, indo nessa mesma linha, como os preços aqui no Brasil são muito altos, olha que dado interessante com relação ao preço de veículos. A ANEF, que é... Agora eu esqueci o que significa essa sigla, que faz dados estatísticos do setor automobilístico. Olha que interessante, pessoal. Por isso que a educação financeira é importante, e o meu objetivo principal desse canal aqui é ajudar abrir os olhos das pessoas quanto a essas decisões financeiras que as pessoas estão tomando, que estão acabando com a vida delas. Eu falo isso porque eu também fui assim. Eu já financei carro, eu já fiquei com o nome sujo várias vezes, cartão de crédito então nem se fala. Então, quando eu comecei a estudar economia, entender educação financeira, li vários livros sobre isso abriu a minha mente que não tem como a gente continuar vivendo desse jeito. Senão a gente vai continuar perpetuando esse ciclo de pobreza. Então, olha só. Foram liberados 127 bilhões de crédito. Olha só, pessoal. 127 bilhões de financiamentos no primeiro semestre de 2024. Olha só. A carteira de veículos, o saldo total, 449 bilhões. Ou seja, 449 bilhões vai render juros para as financeiras, pessoal. Esse dinheiro aqui são as pessoas mais pobres financiando veículos, porque elas não têm condições de sequer poupar o dinheiro. A gente pode fazer uma continha básica aqui, ó. Vamos ver quanto é que está custando um Mobi, que é um carro bem... Olha só, vamos entrar aqui no site da Fiat. Sabe, a gente tem que mostrar os dados para as pessoas poderem entender. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas são dados importantes, dados muito relevantes, pessoal, para a nossa situação que a gente vive hoje. Pessoal, R$ 73.990 o Mobi 2025. Se você quiser algumas coisinhas a mais, R$ 76.990. Vamos fazer uma continha aqui? Olha só. Uma pessoa que ganha 3.222, vamos pegar o básico, né? Opa. Ela levaria, olha só, 23 meses, vamos botar aí, quase 2 anos para poder comprar esse carro. Mas a gente sabe que a pessoa não vai pegar o dinheiro todo dela e poupar para comprar um carro. Vamos botar que ela consiga guardar R$500 por mês. Se a gente fizer essa conta com R$500 por mês, são 147 meses. Ou seja, 12 anos para a pessoa comprar um carro, pessoal, aqui no Brasil. 12 anos. Isso ela guardando R$500 por mês. Isso a gente está dizendo uma pessoa muito organizada financeiramente, que consegue fazer sobrar. Sendo que a maioria das pessoas não vai conseguir fazer isso. Mas isso não é culpa delas. A culpa não é do brasileiro que um Mobi está custando R$ 73.990. A culpa são das políticas que o governo toma. Isso é puramente... Isso é economia, pessoal. É a falta de indústrias aqui no Brasil. É a falta de educação financeira da população. De educação, pessoal. Educação. 41% da população só tem ensino fundamental. Então a maioria das pessoas não vão entender isso. Elas simplesmente querem o sonho. Não, mas eu preciso ter um carro. Porque elas estão vendo o vizinho tendo. Só que está todo mundo ali nisso daqui, pessoal. Ó. Estão aqui dentro. E outro dado interessante é que 49% do financiamento no Brasil, quer dizer, 49% das pessoas financiam um carro no Brasil. Aqui, ó. O índice de carros financiados subiu para 49%. Número mais alto quando estava em 52%.
em 2020. Ou seja, a outra metade que compra carro consegue comprar o carro à vista. Só que essa outra metade, pessoal, são pessoas que têm uma renda muito alta. Não é o brasileiro médio que está ganhando 3.222. É isso que eu quero que vocês entendam. E olha só, outra coisa que prejudique muito as pessoas enriquecerem aqui no Brasil. O financiamento imobiliário. Olha só. Caixa registra a marca histórica de 700 bilhões em carteira de crédito, pessoal. 700 bilhões. Olha só. A Caixa registrou uma marca histórica de 700 bilhões com 6 milhões de contratos. Ou seja, 6 milhões de pessoas estão endividadas. Em 700 bilhões com a Caixa. Pelos próximos 30 a 35 anos, pessoal. Olha só. Imagina você ter uma dívida por 35 anos. Ou seja, você vai ser escravo do banco por 35 anos. Porque o financiamento imobiliário, ele, além de você pagar uns juros altíssimos, você vai pagar 2, 3 casas para o banco. Se você não conseguir pagar por 3 meses, o que vai acontecer? Eles vão tomar a sua casa. E depois que tomar a sua casa, você perdeu o imóvel e ainda perdeu todo o dinheiro que você pagou. Imagina que em 10 anos você pagou aí, sei lá, 150 mil reais. E você não consegue pagar porque você perdeu emprego ou porque a economia teve uma recessão. Você perdeu 150 mil mais o seu imóvel. E muitas das vezes você não vai ficar devendo para o banco. Olha que situação desesperadora. Então é por isso que eu falo a importância da educação financeira, pessoal. Então, era esses dados que eu queria mostrar para vocês. Por que é tão difícil ficar rico no Brasil, tá? Eu vou deixar aqui do lado. Eu vou botar uma listinha aqui para vocês verem, tirar print se vocês quiserem. E essas são as razões. As razões são justamente essas. Primeiro, o salário do brasileiro é muito baixo. E o valor do custo de vida, o valor dos bens são muito altos. Ou seja, nós recebemos o salário de brasileiro, mas a gente paga coisas como se a gente morasse nos Estados Unidos. Como se fosse em dólar. O dólar está na casa dos 5,40, 5,50. Então, realmente, é muito difícil enriquecer. Agora, tá, e aí? Acabou a esperança? Não tem o que fazer? Vamos para sempre ser pobre? Não, pessoal. Não. O segredo tá aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma planilha. Ó, o segredo tá aqui. E deixando bem claro, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não adianta querer buscar, sabe, fórmulas mágicas. Dito isso, olha que interessante esse dado aqui do Google Trends. Olha só. Como enriquecer, eu coloquei esse termo aqui de pesquisa, tá bom? Você vê, o azulzinho nem aparece aqui no gráfico. Como poupar, vermelhinho, ó, também nem aparece. Agora, bet. Olha, pessoal, quantas pesquisas sobre bet, ou seja, casa de aposta. Tá vendo aí? É expressivo. Tigrinho. Tá na moda aí, ó. Você vê que aparece aqui, ó. E educação financeira, o pessoal ainda tem uma certa vontade de aprender. Você vê que ainda aparece aqui. Então você vê que a cabeça do brasileiro, ela tá totalmente voltada para uma cabeça de jogador. O que é cabeça de jogador? Ele corre risco, ele não quer saber. Se ele ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. E não consegue acumular dinheiro. Por quê? Porque eles estão gastando com isso aqui, ó. Um bet, com um tigrinho. Isso é pesquisa no Google. Vamos botar aqui no YouTube. Olha aqui no YouTube. Fica mais alarmante. Porque aqui são vídeos ensinando como jogar no tigrinho, como ganhar na casa de aposta. E educação financeira lá embaixo.
Então isso diz muito sobre a nossa cultura. A nossa cultura de poupança, a nossa cultura de investimento. Ou seja, o brasileiro médio ele não está interessado. E muito disso se explica justamente pelos baixos salários. Como a pessoa ganha muito pouco e ela não está conseguindo nem cobrir as suas despesas, ela busca meios e formas de fazer o quê? Ganhar dinheiro rápido. Só que, na verdade, elas estão perdendo dinheiro mais rápido. Porque isso aqui não é uma forma de você enriquecer. Um ou outro vai conseguir, mas é o mínimo que vai conseguir. Por isso que o segredo é esse aqui, pessoal. Olha só. O cara ganha R$ 3.222. Vamos fazer uma continha aqui. Se ele poupar 10% do que ele ganha... Opa, 105 não, né? Olha só, R$ 322,20 por mês. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Ou essa pessoa aqui, ela tem que aumentar a renda, ou ela vai ter que aumentar a renda, ou cortar gastos. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Eu já caí em vários golpes desses aí, de day trading, de empréstimo. Casa de aposta eu nunca entrei. Por quê? Porque eu queria enriquecer rápido. Porque você vê os influencers fazendo... Você entra aqui no YouTube, você vê os influencers tudo dizendo que é fácil enriquecer, que não sei o quê. Mas não é. Então o segredo é esse aqui. Que não é segredo nenhum. Você vai poupar 10% da sua renda. Vamos lá, de 10 a 20%. E vamos fazer uma continha aqui, ó. Vou botar aqui HP12C. Eu gosto de mostrar para vocês verem que é possível. Essa calculadora aqui é financeira, eu já falei dela no outro vídeo. Vou deixar o link na descrição também para quem quiser fazer esses cálculos. Olha só. A gente zera ela, ó, F, CLX, beleza? 322,20. A gente coloca aqui, ó, no PV. CHS. Se a gente conseguir 1% ao mês pelos próximos 360 meses, 30 anos, opa, peraí, fiz a conta errada aqui. 322,20 PV. Que botar aqui, tá, pessoal? PMT, que é quanto você vai colocar por mês. Olha só, pessoal. R$1.137.000. Ou seja, todo mundo pode ser rico em relação ao que ganha. Uma pessoa que vai passar a vida ganhando esse salário aqui de R$322, pessoal, depois de 30 anos ela ter 1 milhão na conta, para ela tá rica. E você aplica essa lógica pro cara que ganha 5 mil. O cara que ganha 10 mil. E pra pessoa que ganha 50 mil. Sabe?
que vai acontecer? Todo mundo vai ser rico em relação ao que ganha. Então, assim, esse é o segredo para ficar rico aqui no Brasil. É trabalhar e poupar. Não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Não tem tigrinho. Não tem bolsa de valores. Até porque para você estar na bolsa de valores, você precisa ter capital. Não adianta você botar 500 reais lá e achar que... Não adianta. Aqui, ó, a palavra que vai dar a consistência, o que você vai ter lá no futuro, é isso aqui, ó. Constância. Entendeu? É você todo mês guardar 10 a 20% que você ganha. Hoje você ganha pouco? Beleza. Você vai guardar o 10%. Amanhã você melhorou sua renda, você estudou, você tá ganhando mais. E isso vai virar uma bola de neve, só que a seu favor. Ao invés de ser uma bola de neve, é o contrário. Porque isso aqui, pessoal, isso aqui é uma bola de neve ao contrário. É você pagando juros, enriquecendo bancos, enriquecendo financeiras, ao invés de você fazer isso aqui, ó. Enriquecer a si próprio. Entendeu? Enriquecer a si próprio. Então não tem segredo, pessoal. Não tem segredo. Não tem segredo. Peço a vocês que façam essa reflexão. Entrem aqui no site, nos dados. Olhem por vocês. Entendam, tá? E busquem meios e formas de, primeiro, aumentar a renda. Segundo, poupar. Poupar, poupar, poupar. Vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Poupar. Porque daqui a 30 anos, quando vocês tiverem 60 anos, eu vou estar com 61, que eu tenho 31, todos vão ter uma qualidade de vida muito boa. Excelente. Em relação à maioria da população, que não vai poupar, que vai continuar jogando no tigrinho, que não vai estudar, que não vai procurar aumentar a sua renda. E o que vai acontecer? Essas pessoas lá na frente vão culpar o governo, culpar o mundo, culpar tudo e não vão trazer responsabilidade para elas mesmas. Então, vamos assumir a nossa responsabilidade. E para você que está vendo, que você fala assim, poxa, eu não sabia disso. Agora você já sabe. Então, a partir de agora, você tem condições de ir e de fazer, e de prosperar, e de buscar a sua melhoria. Beleza? Pessoal, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e fiquem à vontade nos comentários para deixarem suas críticas, suas dúvidas, que eu vou procurar responder a todo mundo. Valeu, até o próximo vídeo.